Queridos companheiros, queridos amigos do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, que alegria estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira, hoje 16 de agosto. Paz e Bem. Uma alegria maior ainda que ao longo desse percurso eu sempre dizia que estávamos chegando no 1000º programa. E hoje aqui estamos no programa de número 999. É uma alegria para toda a comunidade de Paz e Bem, para todo mundo que constrói essa comunidade, essa família de encontro presente, ainda mais nestes tempos onde essa telinha tem sido o nosso aconchego, o nosso chamego, o nosso local de encontro, muitas vezes o nosso local de espiritualidade, de trocas, de aprendizagem. Que bom. E hoje, já na metade do mês de agosto, gostaria de trazer presente como o mês de agosto é mês de memória e quanta gente boa a gente se lembra nesse mês. Uma multidão de mulheres e homens que em seus locais de atuação fizeram diferença. E digo de gente tão próxima, contemporâneos nossos, que há pouco tempo partiram e a gente celebra a memória no mês de agosto. E é sempre bom resgatar isso, porque muitas vezes, né, no meio popular, a gente escuta que o mês de agosto é um mês um pouco mais diferente, algumas pessoas colocam até apelidos para celebrar este mês, mas eu gosto sempre de celebrá-lo como mês de memória e que a gente pode resgatar na presença de tanta gente boa uma maneira autêntica de celebrar as nossas utopias e as nossas esperanças. E antes de falar dos três grandes que quero aqui tratar com vocês, né, antes de chegar ao fim do mês, no dia 27 de agosto, quero aqui lembrar que, por exemplo, neste mês, a gente começou lá no dia 4, celebrando a memória de Dom Angelelli, assassinado em 76 por agentes da ditadura militar argentina, que forjaram, né, e criaram todo um cenário de um acidente automobilístico, mas que a gente sabe, tem convicção de que foi os agentes da ditadura militar argentina que prepararam esse ambiente para a morte de Dom Angelelli. Também no dia 10, e eu falei aqui, tem um passe bem sobre isso, a gente celebrou a memória do Batista. Mas também no mesmo dia 10, a gente celebrou Frei Tito de Alencar, em 74. E como a memória de Frei Tito nos nossos dias é importante para as nossas celebrações. Ele que foi marcado por inteiro com as marcas da tortura, da ditadura, de um Estado autoritário, marcado no corpo e na alma. E tudo isso, né, teve como consequência a sua morte. Nos dias de hoje, nos faz, né, ser prudentes, recordar toda aquela situação, no momento que parece que forças estranhas ensaiam momentos muito semelhantes àquele. Mas também celebramos há poucos dias Dulce dos Pobres, com seu jeito simples, conseguiu, né, na sua ternura, produzir tantas coisas boas. Evidente que para muita gente fica o símbolo, né, do hospital que surgiu do galinheiro, mas lembrar que Dulce dos Pobres iniciou a sua militância, a sua atuação no círculo operário, recordando e trabalhando pela dignidade do trabalhador, da trabalhadora, que ela iniciou sua militância. E depois tanta coisa que foi se somando, né, naquilo que sempre foi de respeitar a dignidade da pessoa humana, e fez o que era preciso para tudo isso, ocupou espaços, né, para garantir teto para a população que ela deveria assistir. Mas também Margarida Maria Alves, um testemunho importante e que dizia para a gente: da luta eu não fujo. 83, por isso que eu digo que são memórias contemporâneas, né? 83,
Estamos para celebrar ainda 40 anos do martírio de Margarida Maria Alves, e que, na memória dela, a gente celebra a Marcha das Margaridas, representando toda essa força feminina, feminista, de opção de classe, que atua nos nossos territórios. Mas também, no dia 12, duas memórias benditas, e as duas que trabalharam no Ceará: Padre Alfredinho, da Irmandade do Servo Sofredor, francês, mas trabalhou tanto tempo no Ceará, e Dom Fragoso, que foi padre conciliar, primeiro bispo de Crateús, e que teve um testemunho tão belo, né? De ser uma pessoa que doou as suas mãos, o seu caminhar, seus passos, para criar uma igreja com rosto latino-americano, com rosto brasileiro, com rosto nordestino no chão que ele pisava. O Padre Alfredinho faleceu no anos 2000 e Dom Fragoso em 2006. E essas memórias, todas essas memórias que celebramos, também no bojo da celebração de Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que foi a primeira santa latino-americana e é padroeira da nossa América Mãe. Então, isso é significativo, é simbólico, de todo o anseio latino-americano que bate em nossas veias por uma América Mãe livre, soberana, né, e que carregue a autenticidade das suas e das nossas identidades. É importante. Mas queria aqui, de modo especial, destacar 3 benditas memórias, e essas 3 que partiram no dia 27 de agosto, de anos diferentes, mas 27 de agosto. E 3 pessoas que marcaram profundamente o episcopado brasileiro, essa opção eclesial. Primeiro, em 99, nos deixa Helder Câmara, o profeta da paz. E como as falas de Helder Câmara até hoje vibram quando por nós escutadas. Das falas de Dom Helder, me recordo de uma abordagem dele na Catedral da Sé de São Paulo, ainda no contexto de ditadura, e a Praça da Sé sempre foi um espaço onde os menores em situação de risco, de alta vulnerabilidade, habitavam aquele lugar. E Dom Helder, certa vez, falou assim: mas se um desses jovens, né, sabendo que precisa levar o leite para o seu irmão caçula, encontra ali um pingente, uma correntinha, um brinco, e pega isso para que isso seja revertido no leite da criança, né, do seu irmão caçula, ou na sua própria subsistência. Então eu dizia, né, mas vamos chamar isso de roubo? Como? Numa situação de vulnerabilidade, de alta crise, numa situação onde o que está em jogo é também a vida dele, de sua família, tudo se torna comum. Né? E ele diz isso resgatando toda a eclesiologia, né, tudo aquilo que é herança, né, do cristianismo, que está presente na Suma Teológica, na doutrina social, de que como que a gente coloca em comum os bens da terra. E na situação onde não estão colocadas em comum, como também que a gente visualiza essas reações do próprio sistema. Isso me marca sempre. Mas o que também me marca foi a ousadia de Dom Helder Câmara, naquele 22 de novembro de 1981, na Praça do Carmo, em Recife. Né, não só ter autorizado, mas ter participado, ter empenhado energias e esforços para celebrar a Missa dos Quilombos. Primeira celebração oficial da Missa dos Quilombos no Brasil, 22 de novembro de 81, presidida por seu companheiro de tanto tempo, Dom José Maria Pires, Dom Zumbi, de quem falaremos já. E eu digo também dessa ousadia porque a gente vivia um contexto duro de autoritarismo, iniciando o processo de abertura, evidente,
mas que a missa dos quilombos foi proibida, né? E ninguém esperava a grande mobilização e grande presença popular naquela celebração. E dos textos dessa celebração, se destaca um que quero aqui para vocês. Eu daqui, vocês daí, a gente possa rezar esse texto, já que ontem, domingo, dia 15, celebramos a solenidade da Assunção de Maria. Eu acho que esse texto sempre nos chama à reflexão, que é Mariama, né? Invocação de Mariama. E esse texto já vai nos colocar também na memória de Dom José Maria Pires, nosso Dom Zumbi, que faleceu aos 98 anos em 2017. Durante um tempo, ele foi o bispo mais velho do Brasil. Ele que também, assim como Dom Fragoso, foi padre conciliar, participou de todo esse processo de oxigenização, de abertura das janelas e portas da igreja. Mariama. Mariama, Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Mãe dos homens. Mariama, Mãe dos homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Pede ao teu filho que esta festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver, mas é importante, Mariama, que a igreja de teu filho não fique em palavra, não fique em aplauso. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje sem ligar ao que disseram. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, é evangelho de Cristo, Mariama. Claro que seremos intolerados. Mariama, mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar paz. Basta de injustiça, basta de uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem ter um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para comer e mais de 500 milhões morrendo de fome num só ano. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. Mariama, Senhora Nossa, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino, nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias. Nem pobres, nem ricos. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravo de amanhã. Basta de escravos. Um mundo sem senhor e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos não só de nome e de mentira. De irmãos de verdade. Mariama. Mariama. Essa invocação de Mariama nos faz rezar, nos faz celebrar esse mistério esperançoso de que a gente celebra a certeza do reino, de um espaço de liberdade, fraternidade, de uma solidariedade cotidiana e verdadeira que seja encarnada e presente, e que as manchas, as faltas, aquilo que nos machuca e representa tanta opressão, tanta injustiça, tanta intolerância, isso tudo será retirado dos nossos ombros e haveremos de cantar a liberdade. Como dizia também, né, um refrão das nossas comunidades, virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. E esses dois, que trabalharam tanto tempo juntos, Dom Helder
em Recife, depois de ter trabalhado como bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e lá fez um trabalho incrível também, desse conjunto de moradia no Rio de Janeiro, fruto ainda do trabalho de Dom Helder, quando ele trabalhou lá, na década de 50, mas também a CNBB, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, é parte do sonho, do trabalho, da atuação de Dom Helder. Ele que sonhou com esta conferência, empenhou esforços, e hoje a gente tem uma instituição que representa, né, de maneira forte, mas também que consegue falar para fora, evidentemente que já conseguiu falar muito mais para fora, mas que durante um período da história cumpriu com o profetismo do povo que gritava por redenção. E Dom José Maria Pires, na Paraíba, como bispo da Paraíba, e toda a sua atuação também muito próxima, né, dos agentes pastorais negros, depois pastoral afro-brasileira, e sempre foi um defensor da inculturação. Desde, né, da recepção do concílio até quando ele fez sua passagem aos 98 anos, a inculturação era algo que ele defendia, né, verdadeiramente, assim como a participação efetiva, né, de uma cidadania plena do povo negro no país. Então, não é possível passar o mês de agosto sem lembrar desse testemunho. Mas quero partilhar aqui uma outra memória que para mim ainda é mais próxima, apesar de não tê-lo conhecido, porque Dom José Maria Pires ainda tive a oportunidade de escutar a palestra dele quando, né, veio em São Paulo, estive próximo. Agora, um que parece muito presente, não só de mim, mas de toda a comunidade que participo, que atuo, que é Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. A memória dele é viva no Jardim Sinhá, aqui onde eu moro, região de Sapopemba, zona leste de São Paulo, porque ele abraçou esse lugar. Dom Luciano, apesar de, né, ter nascido numa família de classe média alta, de bens, de posses, né, logo cedo decidiu, né, ir para o caminho sacerdotal, jesuíta, de uma formação muito boa, e em 76 eleito bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, na época Paulo Evaristo Arnes, aqui em São Paulo, antes do retalhamento da grande arquidiocese, e veio compor aquele bonito colégio episcopal que já contava com Dom Angélico e tantos outros, né? E veio para trabalhar na zona leste de São Paulo. Mas o que me marca de maneira mais forte, né, é que de fato ele abraçou esse lugar, e mesmo tendo sido por 2 vezes secretário nacional, né, da CNBB, e por 2 vezes presidente da CNBB, ou seja, participou efetivamente de 4 gestões, ou como presidente ou como secretário, ele nunca deixou de marcar uma presença efetiva na vida dessas comunidades. Não existe uma comunidade do tempo de Dom Luciano aqui na nossa região que não sentia a presença dele muito presente de forma efetiva. E tantas histórias, causas que ainda circulam, né, de que Dom Luciano participava das reuniões dos conselhos, das comunidades que iam surgindo, das SEBs, muitas vezes ele cansado, porque viajava muito, às vezes para Brasília, para outros estados, às vezes vinha de fora do país, mas fazia questão de marcar presença. Muitas vezes ele dormia toda a reunião, durante toda a reunião. E as pessoas ficavam assim, né? Mas a gente vai acordar Dom Luciano? Como? Não, não vamos. E ao fim da reunião, ele acordava, esfregava os olhos e conseguia dar um resumo de toda a reunião que acontecera. Conseguia palpitar naquilo que cada um da reunião falou e dar encaminhamentos interessantes. Esse era Dom Luciano, mas com uma preocupação legítima com a situação do país. Uma preocupação que brotava desde as entranhas, de dentro. Então, todo o empenho de Dom Luciano para com a pastoral do menor, porque de fato ele percebia a vida, o drama, a realidade
da criança e do adolescente, sobretudo na zona leste de São Paulo, por onde ele percorria tanto. E ele pensava como que podia resolver tudo isso. E ele era cercado de gente boa e conseguia, né, ter um faro muito bom para isso e trazer gente boa. Então, ainda, né, depois, um pouco depois de Puebla, 79, foi procurado por algumas religiosas que haviam rompido com a congregação e que estavam dispostas a trabalhar na periferia de São Paulo. Então ele pega alguma delas e coloca para trabalhar no Jardim Sinhá desde janeiro de 1980. Um lugar que não tinha igreja, não tinha água encanada, não tinha iluminação pública, asfalto, posto de saúde, nada disso. E elas chegam para trabalhar nesse local. Não com postura, né, proselitista, mas com a postura de como, junto com a comunidade, resgatar a dignidade. E daí nasce tanta coisa boa. E há poucos dias a gente fazia memória na comunidade de tudo isso, dessas lutas, né? E de tantas conquistas, porque de tudo isso a gente conseguiu, enquanto comunidade, né, conquistar creches, mais escolas, posto de saúde, hospital próximo, asfaltamento, né, água, energia, tudo isso fruto de um processo esperançoso. Eu digo esperançoso porque, de fato, naquele momento, a comunidade escolheu esperança como um nome que pudesse caracterizar aquela atitude, né, de engajamento coletivo. E aí elegeram, né, o título de Nossa Senhora da Esperança como patrona, padroeira de toda a comunidade. E aqui do meu bairro, Dom Luciano certa vez escreveu na Folha de São Paulo, ele era colunista, ficou colunista durante muito tempo, falando sobre esse nosso bairro. Eu gosto muito desse texto, sempre que posso volto, é um texto de 84, e que, como ele conhecia muito bem, ele começa caracterizando o bairro. Ele diz assim no texto: Jardim Sinhá é um bairro de periferia de São Paulo. Fica na zona leste, entre a Barreira Grande e a Rua Bancária. Que tem de especial? É que em menos de 5 anos o povo do Sinhá, a partir das crianças, fez uma caminhada notável. Era uma área confinada num grotão úmido, lugar perigoso, atraía as batidas da polícia, que deixava rastro de repressão violenta. Várias mortes por ano. Centenas de menores corriam pelas vielas e curtiam a fome brincando na lama mal cheirosa. Um ou outro dos rapazes escapulia para a feira em busca de algum bico de trabalho. Ao entardecer, os barracos se fechavam cedo, amedrontados para mais uma noite de tiroteios e gritos. Assim era o Sinhá. Nesta época, 2 religiosas a serviço da paróquia de Fátima começaram a visitar as famílias. A conversar criava laços de amizade e confiança recíproca. Para elas, o importante, no entanto, eram as crianças. Comprou-se um pequeno terreno, pessoas amigas, com auxílio das próprias crianças, construíram um salão. Tornou-se um lugar perfeito dos menores. Jogos, cantos, pequenos trabalhos. Veio a sopa, depois a catequese, a reunião de pais. As crianças foram conquistando o bairro. Mudou-se a atmosfera. Diminuíram as brigas e o medo. As pessoas se saudavam. Uns visitavam os outros. Vários barracos melhoravam até o aspecto e surgiram as primeiras construções de alvenaria. Os meses passaram. Novos colaboradores sentiam-se chamados a promover os menores no Sinhá. Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, Pastoral do Menor, Colégio São Luís dos Jesuítas. A comunidade das crianças cresceu e já não cabia mais no salão. Um sacerdote italiano visitou o centro e, voltando à sua pátria, movimentou a associação de crianças por ele dirigida, contribuindo para a edificação em instalações maiores. Com sacrifício e paciência, está quase terminando o prédio que agora abriga centenas de menores que contam com a colaboração da Prefeitura, FEBEM e FUNABEM. Hoje, são 13 as religiosas, moradoras do próprio Jardim Sinhá. São amadas por todos. Muitas mães do lugar ajudam no projeto. São parentes.
são 84, mas hoje, 2021, as 3 religiosas ainda continuam morando no Sinhá, e como diz Dom Luciano, amadas por todos, e contribuem com a edificação deste espaço. Terezinha, Lourdinha e Marilda. Para as crianças, o novo centro é a extensão de seu minúsculo lar. É aí que se reúnem durante o dia, cantam, comem, crescem. Momento belo é o da celebração da Eucaristia aos domingos. O altar fica rodeado de crianças. Acostumaram-se a trazer uma florzinha na mão que levantam felizes durante as aclamações litúrgicas. Só mesmo vendo. A transformação da favela é obra das crianças. A transformação da favela é obra das crianças. As pessoas se entendem sempre mais. A violência vai cessando. No meio de tanta notícia ruim, vale a pena pensar no Jardim Sinhá. Graças a Deus e à boa vontade de voluntários, vão nascendo outros Sinhás pela cidade afora. São os centros educacionais comunitários da Pastoral do Menor. Se em cada favela abrirmos espaço para as crianças e levarmos a sério a sua promoção, poderemos economizar tiros e gritos. Não só. Aprenderemos com as crianças a largar as pedras e a levar flores nas mãos. Luciano Mendes de Almeida. E a gente tem prazer de guardar essa memória viva, presente, porque ele fez parte da história do nosso chão, do nosso bairro e das conquistas que a gente ainda hoje faz questão de celebrar. Então, para mim, sendo desta comunidade, deste bairro, esta é a forma de eu fazer memória e celebrar. Mas, para quem é de fora, de outros cantos, a contribuição de Dom Luciano, vale a pena lembrar, para a Conferência de Puebla, em 79, mas também para a Conferência de Santo Domingo, em 92, um contexto muito mais difícil, mas que Dom Luciano agiu muito nos bastidores para salvar ainda parte daquele documento. Homem bom, sereno e profundamente convicto da sua opção de ser discípulo missionário de Jesus de Nazaré, discípulo do Filho de Maria e de José. Luciano Mendes de Almeida, Helder Câmara, Dom José Maria Pires, mas também Dulce dos Pobres, Dom Angelelli, Frei Tisto, Batista, Dom Fragoso, Alfredinho, todos esses que possam interceder por nós e torcer para que o quanto antes a gente cante juntos, unindo céus e terra, um canto de liberdade, de uma soberania plena, de uma cidadania eclesial, social, política, para que a gente possa dizer, todos nós, hoje sim podemos dizer que somos filhos e filhas do Deus da vida, porque esbanjamos vida. Que beleza tudo isso. Meus queridos, paz e bem. E eu daqui continuo a fazer a memória neste belo mês de agosto.